Da tribuna da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou a volta de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e comparou o governo do ex-presidente com o atual. O deputado apontou: daqui a pouco vão sair os dados do CAGED e vamos ver como está o desemprego. Aquele pessoal que prometeu picanha e cervejinha na eleição vai ter dificuldade cada dia mais devido à incompetência de seu governo, que é voltado não para o povo, mas para uma pequena elite. O deputado comparou a corrupção nas estatais nos dois governos, o tratamento dispensado ao agronegócio, os impostos e a segurança pública. Eduardo Bolsonaro questionou as propostas dos ministros de Lula, em especial de Flávio Dino, dizendo: expliquem-me como Flávio Dino foi ontem à CCJ dizer que a segurança pública exige um desarmamento. Isso daí é coisa de maluco. O deputado afirmou que se o parlamento fosse maduro, teria retornado ao caminho que dá certo, ao invés de fazer novos experimentos com a segurança pública. Ele disse: o Brasil agora está mais seguro, inclusive, colegas, com relação ao feminicídio e a vários outros crimes. Isso porque o presidente não tinha diálogos cabulosos. Bolsonaro não tem vínculo com o PCC. Muito pelo contrário, na época da eleição em São Paulo, em várias localidades, tentávamos entrar e às vezes até faixa na frente havia falando: aqui, Bolsonaro e Tarcísio não. Existe interesse até eleitoral por trás dessa associação com o PCC. E quem falou isso não fui eu, não. É a delação do Marcos Valério e está no áudio de um líder do PCC preso no Paraná que disse que antes eles tinham diálogos cabulosos. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Obrigado, senhor presidente. O retorno do presidente Jair Bolsonaro ao país é motivo de festa e alegria para todos aqueles que trabalham e têm saudades do tempo em que, mesmo com pandemia, mesmo no início de uma guerra, mesmo com a maior estiagem dos últimos 90 anos, o povo brasileiro conseguia pagar menos tributo e, em virtude disso, eram-se gerados mais empregos aqui no Brasil. Daqui a pouco vão sair os dados do CAGED e a gente vai ver como é que está o desemprego, né? Aquele pessoal que prometeu picanha na eleição e cervejinha, né? Vai ter dificuldade cada dia mais devido à sua incompetência e ao seu governo que é voltado, né, não para o povo, mas para uma pequena elite. Porém, senhor presidente, eu estou aqui também para saudar
o trio parada dura de deputados estaduais. Começando aqui com o deputado Gil Diniz, do estado de São Paulo, certamente um dos mais ativos da Assembleia Legislativa. E eu queria aproveitar, Gil, para que você falasse para os nossos amigos da esquerda como é que era o trabalho dentro dos Correios, que a sua origem é humilde de São Mateus, trabalhou nos Correios, hoje em dia é deputado estadual e defende a privatização dos Correios. Fala para eles qual é o segredo para os Correios terem, depois de muito tempo, conseguirem ser superavitários. Uma empresa pública que sempre deu prejuízo, passou a dar lucro, graças à nomeação do presidente Jair Bolsonaro, que botou ali o general Floriano Peixoto e conseguiu realizar um excelente trabalho à frente da ECT, que parou de ser roubada. Os carteiros, para quem não sabe, que contribuíram para o Postales, tinham mais de 25% do seu salário. Eu estou falando de pessoas humildes, pessoas que às vezes não tinham nem R$3 mil, R$2 mil de salário bruto, e ainda eram assaltadas pelo governo de Lula e Dilma, porque era moeda de troca aqui dentro do Congresso. Era o seguinte: eu vou deixar esse grupo político indicar a presidência do Fundo Postales, em troca você me dá aqui votos no Congresso. E assim era feito o chamado presidencialismo de coalizão, a normalidade democrática, o respeito entre as instituições, enquanto o pobre do carteiro pagava a conta. Mas se eles quiserem falar também de agro, tem o João Catan aqui do Mato Grosso do Sul, também deputado estadual, que inclusive eu copiei um projeto dele, tá? Só para que os colegas da esquerda saibam, para acabar com benefícios estatais para aqueles que invadem terra. Porque se está invadindo terra cometendo crime, não é um seguidor da lei, não merece os benefícios da lei. Fala para eles, João, como é que o agro virou potência mundial. O agro dá orgulho ao Brasil. Hoje em dia, infelizmente, João, a gente tem um presidente da Apex, a agência brasileira, que é responsável pela promoção das exportações, indo na China, o nosso maior cliente. 40% das exportações brasileiras vão para a China. Só da soja, 80%. E o que é que o senhor Viana, do grupo do PT do Acre, fez na China? Eu peço para acumular o tempo de liderança da minoria. Foi lá na China falar mal do produtor que botou comida na mesa dessa galera toda durante a pandemia. Não parou e foi para casa não. Continuou trabalhando, colocando a sua própria vida em risco. Nosso muito obrigado a vocês, fazendeiros, produtores rurais, em que pese o atual presidente falar mal de vocês no exterior, vocês muito nos orgulham, podem ter certeza. Aqui, para relembrar os brasileiros, o colega Rodolfo Nogueira, deputado federal do Mato Grosso do Sul, me emprestou aqui uma plaquinha para lembrar aos brasileiros que já são 89 dias sem picanha. O PT vem falar, capitão? Não, calma aí, Silvia, não reclama não, Silvia. Abaixou a picanha, 1%, Agora, a cerveja vai aumentar o imposto. E o colchão duro que se sentir picanha, Mário Frias? Tá tudo certo, O importante é que o coleguinha da elite, a Dilma Rousseff, não vai passar fome. Quanto é que é o salário dela? 200, 300 mil? Começou assaltando o banco nos anos 70, terminou presidente de banco. Não desista dos seus sonhos não, meu amigo. Basta você ser amigo do pessoal do poder. Você vai arranjar um carguinho. Se for casada com o ministro do governo Lula, melhor ainda, você tem cargo vitalício nos tribunais de conta dos estados. Agora, se você não é amigo do Lula, eu já acordei hoje, como se tornou praxe, mais uma notícia para você, cidadão, que abastece o seu carro. Aqui, calma aí que eu peguei errado, é outra notícia ruim. Confaz estabelece ICMS de R$ 1,45 por litro da gasolina e etanol a partir de julho. Anteriormente, cada estado era responsável por definir o percentual. E agora a cereja do bolo. O valor estabelecido para o território nacional é superior ao praticado em todas as regiões. Ou seja, em julho vai vir mais aumento de gasolina para você. E como os combustíveis estão na base da sociedade, isso gera um efeito em cascata que vai dar mais inflação quando você for fazer a sua feira ou quando você for comprar a sua picanha. Se tiver ainda para você, Então, é um governo que na eleição é de um jeito e quando assume o poder é de outro. E eu explico para você por que você tem que pagar mais. Porque o Lula precisa de apoio no Congresso. Ele criou 37 ministérios, é isso mesmo. Bolsonaro tinha 22, Lula
37. Para quê? Para conseguir fazer o toma lá da cá dentro dessa casa, né? Para conseguir dar carguinho de ministro para esse partido, para aquele grupo e assim por diante. É por isso que os colegas da esquerda não entendem como que Bolsonaro chega no aeroporto e é uma celebração, é uma festa. O Lula não tem uma imagem dessa. O Lula, se chegar no aeroporto, qualquer do Brasil, e tentar sair, né, às ruas para falar com a população, vai ser no mínimo vaiado, porque é um presidente que não tem moral, fala mal do agro, fala mal de quem trabalha, aumenta tributo, e não é só na cerveja não, videogame, vários outros, exportação do petróleo. Então, eu estou aqui para botar alguns pingos nos is. E para o colega que me antecedia ali, estou nem acostumado, coronel, tem mais 4 minutos aí no tempo de liderança. Mas para o colega que me antecedia estava falando em golpe, o cara bota ali uma carapuça de que é o defensor da liberdade. Votou pela prisão de um deputado federal que não cometeu nenhum escândalo de corrupção, apenas fez um vídeo, Daniel Silveira. Hoje em dia, infelizmente, segue preso, né? É inacreditável, né? Diga-se de passagem. Alguém que recebeu o perdão presidencial, a graça, e o cara está preso, né? Só para lembrar para vocês como é que as coisas estão viradas no Brasil. Mas essa galera aqui, prezado Catan, Mário Frias, Polon, Cristonieto, votou pela prisão de um deputado federal. Não dá para depois chegar aqui e dizer que luta pela liberdade de expressão, que luta por democracia. Estão aí querendo aprovar projeto de nova lei de impeachment, que a gente sabe muito bem para que é. Então é só para colocar os pingos nos is, presidente, e terminar com... na verdade, é quase um deboche, né? A deputada de Santa Catarina falar que o presidente não fez obra em Santa Catarina, né? Deve ser porque o marido dela perdeu a eleição para o Jorginho Melo e ela está ali, né, Júlia Zanata, com os lenços que ela fala que vai dar para a gente, mas está tudo com ela para ela enxugar as lágrimas dela. Inclusive, né, isso aí tem que acabar. Santa Catarina não pode ter eleição de um petista, né? Então é isso daí, presidente. Agradecer mais uma vez e dar uma parte aqui para o colega Polon nesses 3 minutos que me restam. Presidente, líder Eduardo Bolsonaro, nosso sempre líder da direita brasileira, fez excelentes observações e a gente precisa ressaltar, e eles presidente, têm questão de ordem, pode ter a parte? As férias do presidente que mais trabalhou na história da República do Brasil. Presidente, não tem a parte, falam em fuga porque convivem com marginais. Deputado, eu quero pedir, Vênia, Vossa Excelência, que na comunicação de líder não existe a parte. O a parte existe no grande expediente. Certo. Quando for o grande expediente, o orador tem um espaço maior, pode conceder o a parte, é regimental. Agora, na comunicação de líder, é a comunicação do líder. Presidente, então, eu quero pedir, Vênia, Vossa Excelência, para devolver a palavra ao deputado Eduardo Bolsonaro. Não tem problema. Por isso, o deputado deve estar com saudade da minha voz. A gente continua aqui falando do presidente Bolsonaro. A gente está em vias aqui de votar uma medida provisória que vai tratar de armas de fogo. Propus ao meu líder para que destacasse a isenção de imposto de importação, IOF e IPI para com as armas de fogo, porque o presidente Bolsonaro, eu tenho um desafio a fazer ao pessoal do PT. Foi aprovado aqui com o voto do PT e durante o mensalão o Estatuto dos Armamentos, a Lei 10.826. Eu desafio vocês me apresentarem um dado de 2003 até 2019. Eu só quero um ano onde tenham morrido menos gente do que durante o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, bom gás, 2019, 2020, 2021, 2022, foram menos homicídios do que todas as décadas de Estatuto dos Armamentos nesse país. Me explica como que o Flávio Dino me vai aqui ontem na comissão, na CCJ, e diz que a segurança pública exige um desarmamento. Isso daí é coisa de maluco. Se tivéssemos aqui um parlamento maduro, a gente teria experimentado uma política, retornaríamos e voltaríamos para o caminho de antes, que estava dando certo. O Brasil agora está mais seguro inclusive, colegas, com relação ao feminicídio e vários outros crimes. Por quê? Porque tinha um presidente que não tinha diálogos cabulosos. Bolsonaro, Coronel Crisóstomo, não tem vínculo com o PCC. Muito pelo contrário, na época da eleição, em São Paulo, várias localidades a gente tentava entrar e às vezes até faixa na frente tinha falando aqui Bolsonaro e Tarcísio não. Então existe um interesse até eleitoral por trás dessa associação com o PCC, e isso daí quem está falando não sou eu não. É delação do Marcos Valério e é áudio de um líder do PCC preso lá no Paraná, que antes eles tinham diálogos cabulosos, né? Então, pelo bem do Brasil, vamos ver se a gente aprova esses destaques, para que com mais armas legais os criminosos reduzam o seu ímpeto de delinquir. Muito obrigado. Senhor presidente. Obrigado, deputado Eduardo Bolsonaro.